Bitcoin 81.500 e a gente tem que se perguntar, será que o Bitcoin ele não liga mais para o seu calendário próprio, para o ciclo de 4 anos e o que importa agora é o ciclo de negócios? A gente explica direito essa história logo após a vinheta, onde a gente traz não só teorias de superciclo, mas também o que vem por trás dela e, é claro, o outro lado da moeda, uma possibilidade do retorno das quedas. Então, fica comigo, é rapidinho, eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, família. Você está comigo na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer caso você não me conheça. E eu já te peço logo de início para a gente aproveitar a melhor oportunidade desse vídeo para você dar o seu like e espalhar, ajudar a Liga Cripto a espalhar esse conteúdo do YouTube afora. E é claro, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho. Então, vem com a gente, vamos falar de mercado cripto. Nesse instante aqui no gráfico diário, o Bitcoin mantém a sua tendência de alta. No domingo eu fiz um vídeo exclusivo para o Clube de Membros em que eu falava da dificuldade de superação dos 79 mil dólares, mas que se superados, nós tínhamos um caminho mal ou bem esperado e possível até a zona dos 83.500, 84 mil dólares no máximo, não só pegando aqui como recorrência um ponto de suporte que muitas das vezes pode se tornar resistência aqui na frente, assim como a gente tem a média de 200 dias, a média de 100 semanas, se eu não me engano, passando por essa mesma faixa. Então, é claro, essa recuperação é linda, ela bota uma pulga atrás da orelha, principalmente dos baixistas, que excluíam qualquer probabilidade do Bitcoin desenhar uma recuperação como essa, mas será que essa recuperação ela é realmente algo fora do baralho, algo que realmente ninguém esperava? Porque se a gente olhar aqui no nosso gráfico diário, a gente vai perceber que a nível de índice de força relativa do Bitcoin, a gente percebe que a gente chega numa zona de RSI, que é uma zona problemática no curto prazo, olhando aqui para trás, porque foi exatamente nesses pontos de mercado, nesse momento de ápice de preço local, que o Bitcoin aqui atrás não teve mais força, iniciou um movimento de correção. Aqui atrás também, sempre adentrando essa zona, né, superior a 65 no nosso RSI, o Bitcoin apresenta fraqueza novamente e a gente está exatamente ali nessa zona superior a 65 no RSI. Só que dessa vez, o Bitcoin, alguns dias atrás, ele superou esse canal de baixa, testou essa base superior, encontrou suporte e, na minha opinião, agora o principal desafio fica aqui próximo da zona dos 83 mil dólares se a gente tiver essa impulsão de continuidade. Agora, fato é que tem gente que já avisava isso, tem gente que acredita que os 60 mil dólares foi o fundo e que agora a gente dá continuidade a um ciclo, como a gente fez, por exemplo, em 2020, onde o fundo do mercado já tinha passado, né? Não é um ciclo ali tradicional olhando em termos de 4 anos, porque você bota um ciclo, uma correção de meio de ciclo entre o final, né? Entre um fim de bear market ali em 2018, 2019, mas ao mesmo tempo pouco antes do nosso início de corrida de alta em 2021. Então, a grande questão aqui é que em 2020 o fundo já tinha sido descoberto e a gente teve uma correção, como vocês podem ver aqui, posterior ao fundo de mercado e que levou a gente para um nível superior, um fundo ascendente. E não é exatamente, né, o que se comenta nesse momento. Já em 2021, a gente, de fato, aí sim, para mim, a gente tem uma correção de meio de ciclo de alta, em que, depois de uma correção de mais de 50%, o Bitcoin retoma máximas históricas e faz, na realidade, uma nova máxima maior, superior a abril aqui de 2021. Então, quando a gente fala aqui, né, de uma correção de meio de ciclo, para que isso fosse viável, a gente tem que entender que o fundo do Bitcoin foi aqui em 15 e 16 mil dólares, a gente teve uma movimentação de alta, aqui a gente vem para uma correção, sim, de meio de ciclo, mas de um ciclo que ainda não acabou. E aí sim vem a teoria
do ciclo estendido. Então, como eu disse, o ciclo teria começado em novembro de 2022, com a mínima de mercado em 16 mil dólares, o primeiro pico em 126, a mínima do meio de ciclo de 60 mil dólares, ou seja, diferente do que a gente viu lá atrás em 2020 e também em 2021. E o próximo pico do ciclo ocorrerá entre o segundo semestre de 2027 e o primeiro semestre de 2028. E eu ficaria surpreso em ver qualquer valor abaixo de 250 mil dólares para esse super ciclo. Mas isso não vem do nada, família. Essa teoria ela não vem simplesmente porque as pessoas querem que tenha uma correção de meio de ciclo. E sim, na minha opinião, muito em cima do que a gente chama aqui de PMI. Como o autor aqui, o Real Plan C, destaca no seu Twitter, o Bitcoin nunca teve um mercado de alta completo e total enquanto o PMI permanecia abaixo de 50 o tempo todo, que foi o que a gente viu nessa última grande pernada de alta, e essa condição se estendeu até o início de 2026, onde a gente vê o PMI novamente ultrapassar o nível de 50. Dentro dessa leitura, o Bitcoin ele responde ao ciclo de negócios e não às regras fixas de um calendário, que seria o ciclo de 4 anos. E a teoria ela se estende dizendo que o halving, na realidade, ele nunca foi ali o verdadeiro motor por trás do preço do Bitcoin, e sim, simplesmente um movimento de liquidez e economia global. Então, comparar o cenário atual com 2015 é um erro, porque o mercado mudou, a estrutura mudou, e correções extremas, como de 50% que a gente está acostumado a ver no Bitcoin, principalmente depois de uma grande correção, ficam menos prováveis no contexto atual. Agora, família, olhando o outro lado da moeda, as pessoas que, por exemplo, dizem que isso é só uma armadilha de touros, e eles podem estar certos, tá? Eu não tenho ali uma convicção de que o fundo entrou, eu diria que pelo menos a gente testaria novamente os 60 mil dólares, mas não é por isso que eu tenho, né, todas as minhas reservas de Bitcoin esvaziadas. Né? Eu deixei muito claro que o plano para o bear market é uma reconstituição de caixa, obviamente se desfazendo de ativos de grande risco, às vezes altcoins que ainda tinham uma valorização, e principalmente em momentos de extremo medo e grandes quedas do Bitcoin nesse período que a gente está vivendo, é momento de aportar, mesmo que seja um DCA, mesmo que seja uma compra fracionada. Porque, por exemplo, quem comprou 65, 66, 67, pegou o Bitcoin indo para 62, mas vê ele hoje 81, já vê até uma possibilidade, se for o caso, de realizar um lucro parcial, entendendo que esse ano ainda será um ano difícil. E o CVDD, ele não fala aqui do ciclo de 4 anos em específico, mas é um indicador que eu gosto porque ele pesa mais a atitude, né, de venda de holders de longo prazo. E a partir desse estudo, dessa métrica, desse olhar pela venda de holders de longo prazo, você tem aqui uma média, um indicador chamado CVDD, que hoje traria o fundo do Bitcoin em 48 mil dólares. Por que eu gosto dele? Bom, obviamente porque nos ciclos passados ele conseguiu catar todos os fundos do Bitcoin e ele não catou o fundo desse ano porque simplesmente a gente não tem ainda uma certeza. Pode ser que de fato o fundo seja em 60, em um ano daqui para frente a gente veja que, olha, realmente, esse indicador foi válido até o ano de 2026, onde ele não catou o fundo. Ou uma outra teoria seria que, de fato, isso seria uma correção de meio de ciclo, tá? Como a gente teve aqui em 2021 no banimento da China, e pode reparar que correções de meio de ciclo, se esse for um ciclo estendido, um super ciclo, ela não chega nem perto aqui da média do CVDD, desse indicador. Então, poderia ser que numa visão, né, de 2026, semelhante ao que a gente teve em 2021, a gente estaria longe dessa média, porque não é momento de fundo geral de inverno do Bitcoin, a gente se encaminha para novas máximas, e lá na frente a gente vê o preço tocar essa média também com preços mais acima. E não para por aí, família, tem outros indicadores que apontam ainda, né, um fundo do mercado mais à frente, a métrica do short-term holder sobre long-term holder, trazendo um sinal por preço realizado. Reparem que a gente não chegou ali no cruzamento dessas duas métricas, onde a gente teria o bear end, onde seria o fim do bear market. É claro que se isso for um bear market tradicional, mais uma vez, se fosse uma correção de meio de ciclo,
a gente não teria, né, essa leitura ainda. E por fim, família, trazendo aqui também uma palhinha do que eu trouxe nesse vídeo de domingo para o clube de membros, a gente repara que dentro desse desvio padrão aqui, onde a gente observa eleições de meio de mandato, né, anos de eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, quando a gente vê o ano de 2026 comparado com a média, a gente repara que o ano de 2026 ele está dentro do que se espera desses tipos de anos de eleições intercalares, mas a gente está numa banda superior. É como se a gente estivesse vendo ali um bom ano de eleições intercalares dentro de um espectro olhando uma média desses anos. Então, não é nada fora do padrão, o que abre margem, sim, para a gente ter correções um pouco mais à frente, depois, é claro, desse momento de otimismo que a gente está vivendo. E a gente repara também que o bolsão de liquidações, digamos assim, o tesouro do mercado de futuros em termos de liquidações, está todo agora, ou pelo menos boa parte da sua gordura, está em preços mais abaixo, ou seja, de pessoas que estão longando o Bitcoin, acreditando no retorno da máxima com vontade, mas a gente sabe que o mercado ele gosta de castigar os gananciosos, castigar quem se alavanca demais e, quem sabe, até a partir daí, continuar o seu movimento de alta. Mas, principalmente depois desse bom momento do Bitcoin, eu ficaria atento para, pelo menos, pullbacks locais no intuito de continuação dessa alta. E família, para a gente fechar esse vídeo, primeiro, me dá aqui a sua opinião. Você acredita que o fundo foi em 60 mil dólares, que seria sim o caso de uma correção de meio de ciclo, e a gente, no caso, estaria num ciclo estendido, num super ciclo, ou se, por exemplo, você também acredita, como eu, que a gente poderia sim retestar zonas abaixo de 70 mil dólares, quem sabe o nosso fundo em 60 mil dólares. Independente da sua opinião, eu irei respeitar. E para a gente fechar aqui esse vídeo, eu trago uma rapidinha, trazendo também uma convocação, mais uma convocação aqui nos comentários, para que vocês digam se vocês querem um tutorial de como comprar Stretch, né, que é a ação perpétua preferencial da MicroStrategy, que paga dividendos de 11,5% mensal. Inclusive, também é um excelente e forte motor para que Michael Saylor continue comprando Bitcoin. Se você não entendeu, Stretch hoje está disponível em blockchain, ou seja, eu não conseguia comprar, porque era algo exclusivo do mercado americano, mas hoje você tem ela disponível não só na rede do Ethereum, BNB, e Solana via Ondo. Então, para mim, notícia muito bullish, que agora disponibiliza Stretch não só para investidores americanos, mas investidores fora dos Estados Unidos. Bom, família, então não esquece de curtir esse vídeo. Para eu dar aqui o meu veredito, eu particularmente não sou dono da verdade, mas eu chutei, até quando a gente estava em Paris, no Paris Blockchain, com o pessoal lá da Bybit, com o Bernardo também, Yubi, forte abraço aí para ele, e que o meu palpite na época é que o Bitcoin iria abaixo, sim, de 60 mil dólares, e por enquanto eu mantenho esse palpite, assim como eu mantenho também as minhas posições de longo prazo do Bitcoin, e é por isso que eu consigo dormir tranquilo, faça alta ou faça baixa nesse mercado. O importante é você conseguir aproveitar os dois momentos do mercado igualmente. Beleza, família? Fico por aqui, grande beijo, grande abraço, até a próxima, valeu!